Não foi Madara, não foi Obito, nem mesmo o próprio Itachi. O personagem que fez o mundo de Naruto parar e ouvir foi o like que você vai deixar nesse vídeo. Obrigado pelos 900 inscritos. Agora a meta é bater os 1000 inscritos. Bom, foi Pain. O céu de Amegakure nunca deixou de chorar. A chuva caiu como lamento, como julgamento. Mas o que poucos percebem é que aquela chuva não era apenas o peso da tristeza, era um aviso. Porque enquanto a maioria dos vilões se levantava para dominar ou destruir, Pain se levantou para argumentar, e o mais assustador é que ele convenceu. Durante todo o anime de Naruto, Naruto foi o garoto que respondeu a todos, com coragem, com fé, com palavras inflamadas que convertiam inimigos e mudavam corações. Mas, diante de Pain, Naruto calou. E pela primeira vez você percebe, talvez ele não tenha uma resposta, porque Pain não grita, ele não late ódio, ele não tem prazer em matar, ele não busca caos pela adrenalina do caos. Pain fala com quem já viu tudo morrer, e como quem entendeu que não há heróis suficientes para impedir a próxima tragédia. Pain não quer destruir por vingança, ele quer ensinar. E o método de ensino é a dor que ele sofreu, a dor que nenhum discurso bonito conseguiu impedir, a dor que o moldou, a dor que fez dele um Deus. E aqui está o ponto que poucos gostam de encarar. Pain não está certo, mas ele também não está errado. A dor de Pain, apesar de fria, é racional. Ele construiu uma ideologia que não pede aceitação, pede silêncio, porque se você ouve sem se emocionar, você entende. Entende que a guerra nunca terminou, só mudou de forma, e os discursos de paz sempre vieram depois que alguém foi enterrado. Pain entendeu isso, e é por isso que ele desistiu de empatia. Ele queria paralisar o mundo, queria que a dor fosse tão grande que ninguém ousasse lutar de novo. Entre aspas, né? Eu farei um mundo sem dor, não como punição, mas como vacina. Essa é a ideia que muitos fãs aceitaram como verdade, porque no fundo ele revela o quão falho é a humanidade de Naruto, e por consequência, a nossa. E talvez o mais desconfortável de tudo é que o método dele faria efeito. O medo da dor constante talvez fosse a única maneira de paralisar uma guerra, não pela bondade, mas pelo pavor. Pain criou o que os heróis nunca tiveram coragem de fazer, uma resposta que funciona, mesmo que ninguém goste dela. E é aí que mora o abismo dessa narrativa, porque ele mesmo admite, isso é errado. Pain não se enxerga como herói, ele sabe que está se tornando vilão no ciclo que tanto odeia, mas ele está disposto a pagar esse preço, porque já não acredita em outra saída. Essa é a tragédia de Pain. Não só a dor física, não a morte de Yahiko, mas o fato de que ele desistiu da esperança para formar o mundo e nunca mais precisar de esperança. Ele não é o homem que perdeu tudo. Ele é o homem que perdeu até a fé em recomeçar. E aqui entra outro ponto que poucos abordam. Pain não é um revolucionário, ele é um cético transvestido de salvador. Ele não acredita mais que o mundo pode ser mudado pelo amor, pelo diálogo, pela empatia. Ele acredita no medo, no terror, na dor como o único freio, porque o mundo não aprende pela compaixão, aprende pelo trauma. E se você duvida disso, veja quantas mortes foram necessárias para que Naruto quisesse entender o inimigo. Pain é a sombra da utopia, o reflexo sombrio do que acontece quando se tenta alcançar a paz sem acreditar mais nas pessoas. E, enquanto Naruto fala com fé, Pain responde com melancolia, porque ele sabe o que vem depois do discurso: mais guerra. A chuva que cai em Amegakure é o que resta da alma de Nagato. Cada gota é um lamento, cada trovão é um grito que já não vale mais a pena pronunciar, porque ele cansou de explicar, cansou de tentar entender, agora ele só quer que o mundo sinta. E digo mais, Nagato não está tentando justificar sua dor, ele não quer que você o compreenda, ele quer que você entenda o que acontece quando se perde tudo, e ninguém faz nada. Quando ele destrói Konoha, ele sabe que está errado, mas ele precisa que alguém sinta aquilo, porque quando a dor vira número, ninguém muda. Mas quando ela entra em você, tudo muda. A justiça, para ele, virou um ciclo. Matar Jiraiya, vingar Yahiko, punir Konoha. Mas ele sabe, Naruto fará o mesmo com ele. E depois, outro com Naruto. E o ciclo nunca para, mas mesmo assim ele continua. E porra, mano, Pain é um homem consciente da sua própria contradição. E ainda assim ele segue, porque ele prefere que ser o monstro que força uma pausa do que o herói que assiste tudo repetir. Essa não é uma escolha nobre, mas é real, e é por isso que tanta gente o entendeu. No fim ele pergunta, você me odeia agora? E Naruto pela primeira vez não tem resposta, não porque concorda, mas porque percebe que no fundo, Pain só fez o que qualquer outro faria se tivesse visto o mesmo inferno. Nagato foi vencido pelo próprio ideal,
não por Naruto, mas pela fagulha de esperança que ele achou que tinha enterrado. E ali, deitado, pálido, sem chakra, sem força, ele voltou a acreditar. Talvez não no mundo, mas no menino diante dele, porque às vezes um deus também precisa ser salvo. Pain foi o vilão que não mentiu. A dor que ele causou foi a mesma que moldou cada herói que tentou combatê-lo. E talvez, no fim das contas, o autor não tenha criado apenas uma resposta, mas a pergunta mais difícil de todas: quantas vezes a dor vai precisar acontecer até que alguém escute? Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva. A meta agora são 1000 inscritos. Até o próximo vídeo.